Aumento de temperatura, secas e enchentes são alguns dos impactos decorrentes das mudanças climáticas. No Brasil, este tema ganha importância pela diversidade do nosso país, tanto em relação ao meio ambiente quanto ao clima e às condições de saúde da população. A UERJ se mostra preocupada com o tema e convidou a autoridade máxima federal, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, para falar sobre o assunto. Carlos Mink assumiu o ministério em 2008, porém sua luta por assuntos ambientais antecedem este período. O ministro proferirá a palestra Mudanças Climáticas e seus efeitos sobre o ambiente e a saúde, antecipando a pauta da primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental, agendada para dezembro deste ano, em Brasília. E, para recebê-lo, convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Vieira Alves. O excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, senhor Carlos Mink. A representante da secretária de Estado de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, a senhora Maria Silvia Mulaerte de Araújo, assessora de Mudanças Climáticas do Estado. A subreitora de graduação da UERJ, professora Lena Medeiros de Menezes. A subreitora de pós-graduação e pesquisa da UERJ, professora Mônica da Costa Pereira Lavalle Halbron. E a subreitora de extensão e cultura da UERJ, professora Regina Lúcia Monteiro Henriques. Para a abertura do evento, passamos a palavra ao magnífico reitor da UERJ, professor Ricardo Vieira Alves. Bom dia a todos e a todas. Esse evento é de vital importância para a nossa universidade, para o país e para o mundo. E essa questão do aquecimento global significa a sobrevivência da espécie, a sobrevivência do planeta. E o Mink, nosso queridíssimo ministro, vem atuando há décadas no nosso país e no nosso Estado, no sentido de fazer uma mudança radical de curva e de direção. Ou seja, ou pensamos de outra forma, ou vivemos de outra forma, ou naufragamos todos. Então, Mink, muito obrigado pela tua presença. Você tem uma relação com a nossa universidade muito carinhosa, sempre nos apoiou no seu mandato, você foi o responsável pela lei de cotas, você foi o responsável por uma série de ações políticas, sempre defendeu o orçamento da universidade, sempre esteve à frente das grandes reivindicações da universidade. É muito bom ter você aqui e acarinhá-lo. Eu quero dizer também que eu acho que nós devemos criar compromissos com essa agenda política, que é a agenda do meio ambiente. E, por isso, hoje, eu vou criar, aqui na tua frente, um projeto de conscientização ambiental na UERJ, voltado para a UERJ, onde a gente vai designar 20 bolsas para os estudantes para trabalhar exclusivamente na consciência ambiental e como uma patrulha, uma formação nova de consciência para que a gente se torne, quem sabe, em pouco tempo, a primeira universidade ecológica no país, responsável com o planeta e responsável pela vida. Então, eu estou criando um projeto de conscientização ambiental na UERJ, que eu gostaria que você tivesse a tua chancela, Mink, que diz: o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições e, considerando a necessidade de promover entre os estudantes do curso de graduação da UERJ a preocupação com o trato do ambiente, considerando a relevância dos estudos e pesquisas relativos aos problemas ambientais, considerando que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro deve incentivar a elaboração de projetos que privilegiem um tema, resolve criar o projeto de conscientização ambiental na UERJ, a fim de promover ações que tenham como objeto o trato ambiental. Conceder 20 bolsas de estudos para os estudantes do curso de graduação da UERJ
autores de projetos dedicados às questões ambientais. A partir de hoje, essas bolsas estão criadas e eu gostaria, por favor, do seu apoio e da sua chancela nesse primeiro ato. Bem, a SR3 vai promover o processo de seleção imediato e, a partir de hoje, nós já temos essas bolsas. Vamos juntos modificar a nossa consciência e vamos juntos modificar esse planeta e essa direção errada que ele anda tomando. Bom, a palavra é sua, eu creio que eles que vão passar a palavra, eu vou ouvir o mim, que fazer menos solenidade, ouvir a conferência, tá? Então, com a palavra para proferir a palestra As Mudanças Climáticas e seus Reflexos sobre o Ambiente e a Saúde, o excelentíssimo ministro de Meio Ambiente, senhor Carlos Menck. Bom dia a todas e a todos. Queria manifestar minha alegria por estar aqui mais uma vez na UERJ, um símbolo da educação pública de qualidade, da pesquisa, do compromisso. Queria saudar meu querido companheiro, reitor, Ricardo Vieira Alves, e uma mesa aqui, bem ecofeminista aqui. Normalmente as mesas dos eventos não estão tão abrilhantadas por mulheres comprometidas com a educação, com a pesquisa, com as mudanças climáticas. Acho que aqui a gente está bem, somos uma minoria absoluta, ainda bem, né, a presença aqui forte das mulheres no avanço da nova consciência. Eu queria saudar os professores, alunos, pesquisadores da UERJ, minha querida amiga Lúcia Soto, né, que é uma das que está organizando, junto com o Luiz Tenório, né, a conferência Saúde e Ambiente. Vamos ter, no final do ano, uma conferência nacional, que vai ter que passar antes por uma conferência regional. Estamos organizando junto com o ministro Temporão, que também é nosso grande companheiro. E, nesse ato, Ricardo Vieira Alves, vai ser lançado o primeiro Plano Nacional de Qualidade do Ar, que é um símbolo que junta saúde com ambiente, né? Queria registrar também a presença da Kátia Perobelli, nossa companheira de Mesquita. Ela é secretária de Meio Ambiente, atualmente está à frente da NAMA, né, de todos os secretários municipais de meio ambiente, tem uma experiência muito boa com cooperativas de catadores. Mesquita ganhou vários prêmios organizando a população de forma consciente para enfrentar a questão do lixo, da saúde, portanto, também já é um exemplo. Bom, então, vamos ao ponto, vamos ao tema. Hoje, há duas matérias interessantes, né, onde eu me pronuncio. Uma no jornal o Globo e outra na Folha de São Paulo. A do jornal o Globo é na parte de economia e diz o seguinte, que o Ministério do Meio Ambiente vai atuar junto com o BNDES para impedir que os pecuaristas que recebam recursos do governo desmatem a Amazônia. Então, houve uma quebra nos frigoríficos, há um pacote de apoio a esses frigoríficos. Os frigoríficos compram carne de muitos pecuaristas, alguns estão dentro da lei, muitos estão fora da lei, desmatando a Amazônia e outros biomas. Como se sabe, o desmatamento, no caso brasileiro, é a primeira contribuição à emissão de gases CO2 e ao aquecimento global. Não tem sentido, meu querido reitor, o governo dá crédito subsidiado para quem compra carne de pecuarista que está acabando com a Amazônia. Então, combinei com o Luciano Coutinho, nosso presidente do BNDES, um homem que tem maior conhecimento da questão ambiental, junto conosco organizou o Fundo Amazônia. O Brasil está recebendo recursos para dar alternativa para a população da Amazônia viver com dignidade, sem destruir a floresta, extrativismo, pagamento por serviços ambientais, recuperação de áreas degradadas, em suma. E o Luciano Coutinho
concordou completamente, nós estamos rastreando a cadeia dos fornecedores para esses frigoríficos para obrigar que eles se adequem. A outra matéria é na Folha de São Paulo, é uma página inteira na parte de ciências, última página do primeiro caderno. Então, nessa matéria, há uma reação dos empresários que estão fazendo usinas térmicas a carvão e a óleo contra uma medida que nós adotamos que obriga as térmicas a carvão e a óleo compensarem, mitigarem as suas emissões de CO2 plantando milhões de árvores no país. Na verdade, nós não criamos um custo novo, nós apenas obrigamos que eles internalizassem um custo que eles jogam nas costas do meio ambiente, da saúde e do planeta, emitindo milhões de toneladas de CO2. Então, uma das razões, não a única, mas uma das razões que o solar e o eólico estão atrasados no Brasil é que há impostos, há poucos incentivos, enquanto as fontes mais sujas, que geram mais poluição e mais emissão, acabam privilegiadas. Então, nada mais justo do que obrigá-las a compensar as suas emissões, plantando milhões de árvores, empregando pessoas, melhorando a cobertura florestal e também praticando modelos de eficiência energética, energia limpa, conforme nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, com a secretária Marilene, na época com a Suzana Kahn, com a Maria Silvia, que está aqui, minha companheira aqui da gestão estadual, e o governador Sérgio Cabral, que sancionou esse decreto aqui, e agora nós fizemos algo semelhante, um pouquinho mais puxado a nível nacional. Essas duas matérias estão hoje aqui, as duas têm que, coincidentemente, que ver com o que nós estamos tratando hoje aqui. Clima, mudança climática, meio ambiente, saúde, são exatamente esses os assuntos. Vamos falar agora do jornal de ontem e anteontem. Pessoas morrendo no norte do país, submersas por chuvas, enchentes, todo tipo de alagamento, casas debaixo d'água, problemas seríssimos de saúde, porque sempre depois de uma inundação há uma série de epidemias, uma série de contaminações. E no sul do país, pessoas perdendo tudo, né? Perdendo produção, perdendo a vida, pelo contrário, por causa da seca, né? Pouca chuva, terra rachando, né? Boi morrendo, né? As cachoeiras de Iguaçu, se vê lá o filete de água. E no meio disso tudo, os parlamentares da Frente Ruralista querendo derrubar as proteções ambientais do Brasil, da lei do Código Florestal, achando que, na verdade, nós temos proteção a mais e o que a gente tem é que diminuir a proteção das encostas, a proteção dos biomas, né, a proteção da Amazônia, a proteção das matas ciliares, porque, na verdade, o que a gente está é protegido a mais e estamos engessando a produção. Eu participei recentemente, há 2 semanas atrás, na Itália, de uma reunião dos ministros do meio ambiente, do G8 mais 5. Os G8 são os países mais ricos e os G5 são os que em desenvolvimento mais fortes. Brasil, China, Índia, África do Sul e México. Então, o mundo inteiro não está preocupado com outra coisa, senão com o aumento da temperatura, o derretimento das geleiras, a elevação do nível do mar. Há países insulares que já estão tratando de comprar terra em continente para mudar toda a sua população para lá. E nesse momento que o mundo só se preocupa com isso, que no Brasil a gente vê, não apenas, mas também, por causa das mudanças do clima, as pessoas sofrendo pela inundação no norte, né, no Amazonas, no Nordeste, e pela seca no Sul. No meio desse quadro, o nosso setor ruralista tem o desplante de achar que não existe a questão climática, não existe a questão ambiental, que as nossas leis já são demasiadamente proibitivas, engessadoras, e o que a gente tem é que facilitar o trabalho da motosserra, facilitar aqueles que acham que o grande avanço do país
é deitar abaixo o que restou da nossa biodiversidade, dos biomas e da proteção ambiental. Então, eu acho, companheiros aqui da mesa e também da nossa plateia, eu acho que nós temos que reagir a isso. A universidade brasileira, sobretudo a universidade pública de qualidade, ela que faz a pesquisa, que tem o conhecimento, ela tem que botar a cara nesse debate de forma mais contundente. E eu faço também esse apelo forte à nossa universidade, porque aqui está a inteligência, aqui está a pesquisa, aqui está a concentração de um esforço nacional para entender em várias áreas de conhecimento, né? Na oceanografia, na geografia, na biologia, em todas as áreas, no saneamento, em tantas áreas importantes, né? Na saúde pública, porque essas questões têm uma conexão direta com a saúde. Eu acho que a universidade ela tem que entrar forte nesse debate que se trava hoje no país. E não só interna corpore, não só produzindo ótimos estudos, ótimos relatórios para a FINEP, para o CNPq, tem que botar nos jornais, tem que jogar para a sociedade o que está sendo acumulado aqui e pode servir para o país não entrar numa contramão perigosíssima em relação a isso. Eu quero dizer para vocês, eu estou há 11 meses no Ministério do Meio Ambiente, né, mas fui mais de 20 anos deputado estadual aqui, como disse o reitor Vieira Alves, sempre participando muito das questões da UERJ, de questões ligadas à cultura, educação, meio ambiente. Fiz várias leis junto com a minha amiga Lúcia Soto, que está sentada aqui na primeira fila, leis ligadas à saúde da mulher e ao meio ambiente. Fiz leis que interessam aos estudantes, como a lei do passe livre, a lei da meia entrada, e fiz muitas leis sobre saneamento, recursos hídricos, educação ambiental. E nesses 11 meses no Ministério, nós nos deparamos, quando chegamos, com uma situação curiosa. O Brasil, em todo o fórum internacional, apanhava muito. Uma parte com razão e uma parte sem razão, porque nós ainda temos muitas florestas, recursos hídricos, temos pioneirismo na questão do etanol e do biocombustível, né? Nossa matriz ainda é uma matriz razoavelmente limpa por causa da hidroeletricidade. Ela está recentemente ficando um pouco mais suja por causa do óleo e do carvão, e daí as nossas medidas duras em relação à questão das térmicas a óleo e a carvão. Mas nós não tínhamos um plano de mudanças climáticas, não tínhamos metas e não tínhamos um Fundo Amazônia. Então, os nossos ministérios andavam batendo cabeça uns com os outros. A área da economia achava que ter metas podia engessar, que a responsabilidade de redução das emissões era dos países ricos, o que é verdade. Os países ricos são os que mais emitem, os que têm mais recurso, os que consomem mais energia e, naturalmente, tem que ter a grande responsabilidade, não só por diminuir radicalmente as suas emissões de carbono, no caso deles, geradas, sobretudo, por indústria, transporte, energia. No nosso caso é diferente. As nossas emissões, a maior parte delas é gerada pelo desmatamento, sobretudo pelo desmatamento da Amazônia. Então, nós conversamos bastante com o presidente Lula, com a ministra Dilma, com a área econômica, com a área do Itamaraty, que também tem um peso. Chamamos a Suzana Kahn, companheira da Maria Silvia, colega nossa da COP, aqui do Rio, também do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, para ser nossa secretária nacional de clima, uma mulher da universidade, né, da pesquisa. Fizemos questão de colocar, né, as nossas pesquisadoras à frente da Secretaria Nacional de Mudanças do Clima. Então, em pouco tempo, nós avançamos, junto também com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, onde está a SBPC, pesquisadores da UERJ, da UFRJ, de várias áreas, e nós hoje podemos dizer que o Brasil aprovou um plano clima. Esse plano tem metas importantes, de redução de 70% do desmatamento da Amazônia até 2017. Para vocês terem uma ideia, só essa meta, e essa não é a única,
Só essa meta significa diminuir, deixar de emitir 4 bilhões e 800 milhões de toneladas de carbono. Reitor Ricardo Vieira Alves, esta quantidade de carbono que deixará de ser emitida, caso nós cumpramos esse compromisso, aí tem a questão do cumpra-se, a gente tem um plano, agora a gente tem que mobilizar a sociedade para que ele seja cumprido, para que essas metas, isso não depende só do governo, depende do Estado. O Rio de Janeiro está fazendo um plano estadual de mudanças climáticas, tem um plano, tem uma lei enviada na Assembleia, São Paulo, Minas Gerais, a iniciativa privada tem que participar, isso depende de novas tecnologias, a universidade tem que entrar, está de cabeça nisso. Mas eu dizia, nós agora temos um plano, temos metas e temos o Fundo Amazônia. O presidente Lula não queria assinar o Fundo Amazônia, por causa de uma questão que ele tinha razão, a questão da soberania. Ele dizia, bom, qualquer um vai dar 1 milhão e vai botar o dedo e dizer o que a gente vai fazer com a Amazônia. Então, nós fizemos o Fundo Amazônia de uma forma que os doadores internacionais não têm assento no fundo. O fundo, a direção do fundo é 100% soberana, é 100% brasileira. É o governo federal, os governos da Amazônia e a sociedade civil, SBPC, seringueiros, né? Em suma. E qual é a garantia que países como a Noruega, que doaram $1 bilhão para o Fundo Amazônia, têm, já que não tem assento? Nós só podemos usar recursos do Fundo Amazônia se no ano anterior tiver reduzido drasticamente o desmatamento em relação a uma média. Ou seja, o nosso dever de casa tem que ser feito antes de nós podermos usar esse recurso. Esse recurso, segundo o decreto do presidente, só pode ser usado para 8 situações. Reforçar as unidades de conservação, apoiar o extrativismo, monitoramento, aí tem todo um trabalho junto com o INPE, mais uma vez, os nossos cientistas, né, monitoramento, recuperação de áreas degradadas, apoio à cadeia de produtos vindo do extrativismo para melhorar a renda e a condição de vida dos nossos seringueiros, castanheiros. Em suma, nós não tínhamos plano, temos. Não tínhamos meta, temos. Não tínhamos Fundo Amazônia, temos. E no encontro de Poznan, na Polônia, que eu fui com muita honra defendendo o governo brasileiro, o Brasil, pela primeira vez o Brasil foi elogiado pelo Ban Ki-moon, que é o secretário da ONU, secretário-geral da ONU, e pelo Al Gore, que é uma pessoa que está cumprindo um papel mundial. Muitos aqui devem ter visto o filme Uma Verdade Inconveniente, e tanto Ban Ki-moon quanto Al Gore falaram, o Brasil mudou de posição, está tendo um protagonismo, isso é um bom sinal que tem que ser reconhecido. Então, nós já fomos reconhecidos lá fora por essa mudança de posição. Agora, a nossa guerra é aqui dentro. A guerra é contra os pecuaristas que estão desmatando a Amazônia com dinheiro público, a guerra é contra as térmicas e a guerra é contra uma série de comportamentos que nós temos aqui no nosso dia a dia que aumentam a emissão de poluentes. Vou dar um exemplo para vocês. Baixada Fluminense. O nome está dizendo, Baixada, uma área baixa. As margens dos rios são desmatadas. As pessoas ocupam as margens dos rios. Todo mundo joga tudo e qualquer coisa dentro do rio. Daí a importância da educação ambiental. E eu quero lembrar que quando eu era secretário, uma das primeiras medidas que eu tive foi vir aqui na UERJ, nesse auditório, lançar o programa de educação ambiental, junto com a UERJ, o que levou à formação de mais de 400 professores da UERJ para fazerem educação ambiental em centenas e centenas de escolas de todo o estado do Rio de Janeiro. Usamos para isso verbas do FECAM, né? Contamos com o apoio da comunidade da UERJ, naturalmente, do governo estadual, da Secretaria de Educação, e isso está sendo bem sucedido. Mas então, as pessoas desmatam, jogam tudo dentro do rio, assoreiam um rio que tinha 5 metros passa a ter meio metro. Quando há uma elevação do mar, não por causa do clima, por causa da lua, né? Elevação normal da maré, há inundações. Quando chove e eleva a maré, as pessoas perdem tudo.
aqui na Baixada Fluminense. Imagina isso hoje. Imagina o que vai acontecer, meu querido reitor, daqui a 30 anos, quando o nível do mar subir 10, 15 ou 20 centímetros. Se hoje já acontece isso. Então, junto com a secretária Marilene, que a Silvia está representando aqui, nós fizemos um programa que foi aprovado de mais de 200 milhões de reais a primeira etapa. Kátia participou diretamente, Arthur Messias, os prefeitos da Baixada. E o que é esse programa? Desassorear os rios, portanto, dragar, relocar as famílias que moram nas margens dos rios, reflorestar as margens, colocar ciclovias dos dois lados, para impedir que as pessoas sejam vítimas das inundações, né? Melhorar a educação ambiental, apoiar as cooperativas de catadores, exatamente que atuam nessa área, e mais, usar as ciclovias e as estradas feitas no entorno já num nível mais alto, como dique, para funcionar no futuro com o que a gente chama, no jargão climático, de medidas de adaptação. Alguns aqui não devem conhecer bem essa terminologia, que nós discutimos redução das emissões, mitigação, coisas que devem ser feitas para mitigar, por exemplo, plantar milhões de árvores para absorver CO2. E adaptação. Adaptação é uma coisa que é pouco falada. O que é adaptação? Adaptação é o seguinte, mesmo que todos os países façam tudo o que devem fazer, e não vão fazer tudo, o mínimo que a temperatura vai aumentar até o final do século são 2 graus. O mínimo, seguramente 2,5, mas o mínimo é 2 graus, para isso que nós estamos trabalhando a nível mundial. Para isso acontecer, a concentração de CO2 na atmosfera não pode passar 450, 480 ppm, são partes por milhão. ppm quer dizer parte por milhão. Se a concentração de CO2 passar de 450 a 480 partes por milhão, nós vamos chegar no fim do século a 3 graus de aumento de temperatura. Com 2 graus, que é o melhor cenário, praticamente inatingível por causa da cegueira, né, da volúpia de lucro a todo custo, né, de práticas predatórias. Esses 2 graus, que é o mínimo, o Nordeste perde 1/3 da sua economia. Áreas litorâneas nossas serão inundadas. E nós já estamos introduzindo no licenciamento ambiental, não licenciar em áreas muito próximas, que já sofrem a ação das marés, empreendimentos que têm duração de 80 a 100 anos. Quer dizer, isso já é adaptação. Essas obras que nós estamos fazendo hoje na Baixada Fluminense, né, com recursos federais, recursos estaduais, são obras de adaptação. Nós já estamos preparando uma população que já sofre com inundação para uma inevitável elevação do nível do mar. É disso que a gente está falando. Nós mandamos, professor Ricardo, para o Congresso, o presidente Lula assinou, uma medida que cria um Fundo Nacional de Mudanças Climáticas com 10% do lucro do petróleo. Isso vai dar 900 milhões ano. Nós já negociamos com a bancada do Nordeste, uma parte substantiva, mais da metade desse recurso, vai exatamente para o Nordeste, para a recuperação de solo, microbacias, recurso hídrico, programas água doce, água para todos, cisternas, né, recuperação de mananciais, reflorestamento de mananciais, para impedir ou minimizar algo que será inevitável. Uma região que já é pobre, sofrida, ainda tem lá os nossos coronéis com as suas práticas habituais, escravocratas e outras, né? E que vai ser a região do país mais afetada pela inevitável elevação de 2 graus na temperatura do planeta até o final do século. Então, nós estamos correndo atrás disso. Então, em 11 meses, nós tomamos várias atitudes fortes, tivemos que mobilizar e brigar com outros setores. Agora, não basta um ministério ter essa bandeira. Nós temos que discutir isso com o saneamento, com a energia, com a agricultura, com a habitação. Por exemplo, há pouco tempo, o presidente Lula e a ministra Dilma lançaram o PAC da habitação,
1 milhão de casas. Para nós, da área do meio ambiente, um plano de habitação popular é sensacional, é muito importante, porque a favelização ela vai desmatando as encostas. Há uma outra favelização ao longo dos rios, que é uma favelização fluvial, que é o que eu descrevi, ocupa as margens dos rios e essas pessoas acabam as primeiras vítimas quando há inundação. Como é que você vai resolver isso? Vai resolver isso com polícia? Vai botar um polícia atrás de cada sujeitinho que vai lá com seu machadinho desmatar a mata ciliar para fazer a sua casinha? Vai atrás de polícia com cada um que sobe numa encosta para fazer... Não, você combate isso com a habitação popular. Ou seja, a habitação popular, além de ser boa para o povo, para a saúde, é importante para a saúde, a questão sanitária, para a qualidade de vida, é ótima para o meio ambiente, que é o melhor antídoto para a favelização, que destrói a mata atlântica das encostas e que destrói a mata ciliar nas margens dos rios. Por falar de mata ciliar, aproveito para dar um aviso interessante. Nesta segunda-feira, eu vou com o governador Sérgio Cabral e com a secretária Marilene para Rio Claro entregar os primeiros 200 cheques para agricultores e proprietários que estão replantando as matas ciliares ao longo do Rio Guandu e dos seus afluentes. Isso se chama PSA, Pagamento por Serviço Ambiental. É um critério muito interessante. O pequeno agricultor, o pequeno proprietário, sabe se ele cortar, ele vai vender, vai ganhar algum. Mas como para nós é tão importante reflorestar, está aqui o Fred, os companheiros também da Rural, o pessoal que está no programa de recuperação do Parque Fluvial do Guandu, um programa importante, o pagamento por serviços ambientais é muito importante, porque diz que se a sociedade reconhece que algo é importante, tem que pagar por isso. Então, nós vamos entregar os primeiros cheques, esses produtores e proprietários, eles foram cadastrados, se viu a área que eles tinham, eles se comprometeram em plantar tantas árvores, foi verificado se eles realmente plantaram essas árvores ao longo das matas ciliares. Todo mundo sabe que o Guandu garante água para 9 milhões de fluminenses, o desmatamento das suas margens significa menos quantidade, menos qualidade de água. Quanto mais lixão, quanto mais sedimento no Guandu, mais caro e menos eficiente é o tratamento, né? Então, nós estamos indo no outro lado, criando estímulos econômicos para as boas práticas ambientais, fazendo com que os nossos produtores e agricultores tenham um complemento de renda, fazendo o bem para o meio ambiente, não o mal para o meio ambiente. Mas vamos voltar na nossa linha geral que nós estávamos seguindo na questão das mudanças climáticas. Então, o eixo dessa questão, no caso brasileiro, é o desmatamento da Amazônia. Como nós temos feito, nós temos uma alegria de dizer que conseguimos, em 11 meses, reduzir 45% do desmatamento da Amazônia. Mas a tristeza é que o desmatamento era tão grande que, mesmo reduzindo 45%, ainda se desmata muito. É inaceitável, é inconcebível, e nós vamos continuar nessa guerra. O que nós fizemos para reduzir 45% do desmatamento da Amazônia? Em primeiro lugar, em 1º de julho, cortamos o crédito para os desmatadores. Foi uma medida do Conselho Monetário Nacional que diz que quem está irregular do ponto de vista fundiário, irregular do ponto de vista ambiental, não vai ter crédito. Bom, os governadores do Norte se insurgiram, houve uma pressão, eu fui chamado mais de 5 vezes no parlamento pela bancada ruralista, ouvi tudo que eu queria e não queria de mim, de meus progenitores e de tudo que se pode imaginar, mas mantivemos o corte do crédito. O objetivo não era deixar as pessoas sem crédito, era obrigá-las a se legalizarem do ponto de vista fundiário e ambiental, ou seja, induzir a uma mudança de comportamento e não penalizar como princípio. A outra medida que nós tomamos importante foi
um decreto de crimes ambientais que o presidente Lula assinou, que, entre outras coisas, permite que nós procedamos à apreensão e o leilão do gado ilegal, que a gente chama de boi pirata, da madeira ilegal e da soja ilegal. O que acontecia? O sujeito invadia uma área virgem da Amazônia, não pagava pela terra, não assinava carteira de trabalho, a gente multava, não pagava a multa, ria da nossa cara e estava lá transformando a Amazônia em carvão e emitindo milhões de toneladas de carbono para provocar mais derretimento de geleira e mais elevação do nível do mar. Então, nós conseguimos, com esse decreto, dentro do processo administrativo, ou seja, antes de chegar na Justiça, claro, dando curso à ampla defesa e ao contraditório, mas dentro do processo administrativo, que significa um mês, você apreender o boi pirata, a madeira pirata e leiloar. Impedir que o criminoso ambiental enriqueça com o produto do crime ambiental. Um fim à impunidade, um basta à impunidade dos desmatadores. É claro que essa medida também foi contestada, que a gente estava fazendo uma agressão ao direito de propriedade, estávamos querendo penalizar as pessoas que, com seu suor, estavam aumentando a produção do gado, etc., etc., tudo aquilo que a gente ouve quando a gente enfrenta os podres poderes nesse país. Mas nós mantivemos isso. O primeiro leilão de boi pirata que a gente fez, houve um acordo de todos os pecuaristas da região para ninguém comprar o gado. Queriam que o boi morresse no pasto, mas ninguém comprava para impedir que isso acontecesse. Mas nós, depois de algumas tentativas, vendemos e depois já fizemos mais 10 leilões de boi pirata, 30 leilões de madeira pirata, e com dinheiro obtido da venda desse produto, o que nós fazemos? Damos para o MDS, Ministério do Desenvolvimento Social, para as prefeituras, para empregar aquelas pessoas que estavam trabalhando nas carvoarias ilegais, nas serrarias ilegais, e que, mesmo emprego precário, era o emprego que elas tinham. Era daí que elas tiravam algum para levar o leitinho para as crianças em casa. E se você não dá alternativa, o sujeito vai desmatar 5 quilômetros adiante. Então, a gente pegava o dinheiro obtido pela venda do boi pirata e da madeira pirata para empregar essas pessoas construindo ponte, casa popular, escola municipal, posto de saúde municipal, com o dinheiro do crime ambiental. Então, isso também foi uma certa mudança no combate à impunidade. Nós passamos a monitorar quinzenalmente os polígonos de desmatamento. Nosso pessoal vai direto, triplicamos o número de ações de 100 para 300 por mês na Amazônia de combate a isso. Bem, agora não basta a medida repressiva, né, do IBAMA, da Polícia Federal. Criamos, junto com o ministro Tarso Genro, outro grande companheiro nosso, que é o ministro da Justiça, a SICA, que a gente já tinha criado aqui no Rio de Janeiro, que no caso se chama Coordenação Interministerial de Combate aos Crimes Ambientais. Fizemos um comando, que nem tem um Copom, né, para a questão monetária, fizemos a SICA, os ministros se reúnem com o chefe da Polícia Federal, chefe do IBAMA, chefe da Polícia Rodoviária, para mês a mês ver onde é que estão destruindo. É bom que se diga que até um ano atrás, nós só monitorávamos o bioma Amazônia. Por isso que no plano de mudanças climáticas, só há meta de redução do desmatamento da Amazônia. E nós fomos criticados por isso, justamente. Agora, você sabe que para você ter meta, você tem que ter uma série histórica. Então, eu tenho uma boa notícia para dar para todos, que a partir de alguns meses, nós começamos a monitorar todos os biomas brasileiros. A Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, e na revisão do plano de mudanças climáticas, em maio do ano que vem, vai haver metas de redução do desmatamento de todos os biomas brasileiros e não apenas da Amazônia. Bom, mas como eu dizia, não basta IBAMA e Polícia Federal. Eu mesmo participei diretamente de 18 ações na Amazônia. A cada 2 semanas eu vou para a Amazônia, eu faço questão, Ricardo Veral, de participar diretamente, porque eu acho que é muito importante isso. Subir em cima do trator, derrubar os fornos de carvão clandestinos, ilegais,
Porque é diferente você ficar no ar-condicionado em Brasília, chegar para o pessoal que está lá, né? Rondônia, Mato Grosso, vai que é mole. E outra coisa é você chegar lá e ver o que acontece. Por exemplo, em Paragominas, que é no Pará, na Transamazônica, o IBAMA detectou que os madeireiros estavam roubando madeira da terra dos índios e multou todo mundo. Eles pegaram os desempregados, bebida para todo mundo, fizeram uma manifestação, distribuíram gasolina, queimaram a sede do IBAMA, os carros do IBAMA e jogaram coquetel molotov no hotel que os nossos analistas ambientais estavam alojados. Bom, 2 dias depois eu fui lá, com Força Nacional, com que dá direito, prendemos os infratores, fechamos as serrarias, fomos para a Câmara de Vereadores, tivemos uma reunião com o prefeito, dissemos que isso era um absurdo, mas propusemos um pacto pela sustentabilidade, envolvendo grande parte das pessoas que estavam na reunião, no sentido de não levar à falência completa de Paragominas. Agora, é importante você chegar lá e ver o carro do IBAMA crivado de balas, ver que as pessoas que não funcionam o aparelho de comunicação, que as pessoas estão sem repelente, comida por mosquitos, né? Para você saber o que está acontecendo e dar moral para essas pessoas que, no fundo, estão defendendo o verde na nossa bandeira, estão lá na linha de frente, e mostrar para os predadores, para os poluidores, que o combate à impunidade ambiental realmente é para valer, não é de brincadeira. Agora, o importante é você criar a regra da legalidade ambiental na Amazônia. Por isso, o zoneamento ecológico econômico. Nós estamos dando recursos e apoio tecnológico para todos os estados da Amazônia. Vários concluíram, até o final desse ano, vamos concluir o ZEE, que é o zoneamento econômico e ecológico de toda a Amazônia. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos também avançando bastante em vias de concluir o zoneamento econômico e ecológico, fazendo isso junto com as universidades. Por que isso é importante? O ZEE é a regra do jogo. O que pode ser feito, aonde pode ser feito, como pode ser feito. Muitos empresários, né, da agricultura, da indústria, vão querer entrar dentro da legalidade ambiental. Outra questão, regularização fundiária. Hoje, na Amazônia, 80% das terras, poceiros, grileiros, não tem dono, ou tem muitos donos. No Pará, 90% das terras, não se sabe quem é o dono. Cada cartório tem 5 andares. Cada terra tem 5 proprietários. Cada papel por trás tem um político que ajudou alguém a pegar algum papel de algum lugar. Então, você não sabe quem que você vai multar, quem que você vai embargar, ou a quem você vai dar crédito para recuperar as áreas degradadas, a mata degradada. Então, há 2 meses atrás, o presidente Lula, né, também com base em documentos produzidos pelo Guilherme Cassel, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, por mim, fez o ato, a MP, a medida provisória da regularização fundiária da Amazônia. E dentro dessa regularização tem a regra ambiental. Aquele que receber a terra e desmatar a sua reserva legal ou a sua APP, área de preservação permanente, perde o título. De tal maneira que a regularização, que é uma questão boa do ponto de vista social, também passa a significar um compromisso ambiental. Não teria sentido o governo dar o título da terra com uma mão e dar uma motosserra para outra. Então, a gente tem agora um plano de mudanças climáticas, temos compromissos internacionais. Em cada medida, por exemplo, eu falava da habitação, e eu acabei indo para outro caminho, deixei esse assunto no meio, mas depois vou voltando. No PAC da habitação, além da habitação por si só já ser uma coisa boa para a saúde, para o meio ambiente, para o social, nós conversamos bastante com a ministra Dilma e entraram as placas solares para o PAC da habitação. Ou seja, esse 1 milhão de casas vão ter aquecimento solar da água. Ainda não é a energia elétrica fotovoltaica gerada pelo sol, mas já é um adianto. Só com isso, só com a placa solar, só para aquecimento da água, nós vamos deixar de emitir 820 mil toneladas de CO2 por ano. E as famílias dessas casas vão ter uma economia de energia, porque não vão pagar a conta de luz, da ordem de R$ 400 por ano.
Para uma família pobre, isso é quase que um salário mínimo, um pouco menos que um salário mínimo por ano, o que não é desprezível, o que mostra que o meio ambiente pode estar junto, pode e deve estar junto com a questão social, com a questão da economia. Nós chamamos a isso de medidas anticíclicas de cunho ambiental. É a economia verde. A economia verde que gera emprego sem poluir. Por exemplo, nós vamos trocar 1 milhão de geladeiras ano. Geladeiras velhas que têm CFC, clorofluorcarbono, que fura a camada de ozônio, por geladeiras novas que não têm CFC. Para os pobres, isso vai ser completamente subsidiado. Para os outros, vai se dar uma condição muito melhor de juros e financiamento. Então, nós vamos estar protegendo o clima e a camada de ozônio, mas o clima também, porque o gás CFC, ele fura a camada de ozônio e gera câncer de pele, mais uma relação do meio ambiente com a saúde, mas ele também é um equivalente de CO2, quer dizer, uma porção de CFC equivale a cerca de 1000 porções de CO2, então é um gás do efeito estufa. E você trocando 1 milhão de geladeiras ano subsidiada, é uma medida anticíclica. Quantos milhares de pessoas vão trabalhar produzindo, transportando e vendendo geladeiras? Então, nós estamos defendendo a pele, estamos defendendo o clima e estamos criando emprego. Isso se chama economia verde. Isso significa medidas anticíclicas que geram emprego, combatendo a poluição, combatendo a agressão ao clima do planeta. Bem, então eu dizia que na Amazônia não basta bater, você tem que ordenar. O ZE é ordenamento, a regularização fundiária é ordenamento. E você tem que financiar boas atividades. O Fundo Amazônia é isso, são recursos para fazer o certo. Você fecha uma serraria em 1 hora, mas você não cria 50 empregos sustentáveis em 1 hora. Então, você tem que financiar o desenvolvimento sustentável. E daí, o PAS, o Plano Amazônia Sustentável, o Fundo Amazônia e várias outras medidas que nós estamos levando para os municípios, sobretudo aqueles que mais desmatam e aonde a gente fecha mais atividades ilegais, para que a população possa viver com dignidade. Vou dar um exemplo para vocês. Tecbor. Tecbor quer dizer tecnologia da borracha. Hoje em dia, o seringueiro está num perrengue, porque o preço da borracha está lá embaixo. Então, nós pedimos, e o presidente Lula assinou, preço mínimo para 10 produtos extrativistas. No Brasil, nunca houve isso. Só tinha preço mínimo para soja, para cana-de-açúcar, para algodão, para produtos da grande agricultura, do agronegócio. E agora o presidente Lula assinou preço mínimo para borracha, para o açaí, para a castanha, para o cupuaçu, para o guaraná, garantindo que essas pessoas vão ter esse preço. Então, vão poder pegar o crédito, vão poder comprar um caminhão, comprar um frigorífico, comprar um galpão. Porque o seringueiro e o castanheiro, quando ficam na miséria, eles acabam vendendo madeira para o madeireiro ilegal. Eles deixam o pecuarista botar o boi dentro da reserva extrativista para ficar com um bezerro de cada 3 nascidos. E qualquer um de nós faria a mesma coisa se vê o filho passando fome. Não se trata de criminalizar nossos companheiros que estão levando adiante a luta do grande Chico Mendes, que eu tive a honra de conhecer, e que lançou a bandeira das reservas extrativistas, que no fundo é a reforma agrária ecológica da Amazônia. Você garantir terra, emprego, mantendo a floresta em pé. Esse é o ideal do Chico Mendes, que agora, no dia 20 de dezembro, completou 20 anos do seu assassinato. Então, para nós é uma questão de honra levar adiante as reservas extrativistas. Para isso, preços mínimos muito importantes. Encomendamos e estamos fazendo 100 planos de manejo para as reservas extrativistas e criando novas reservas. Anuncio para vocês que esse mês ainda o presidente Lula vai assinar 2 novas reservas extrativistas, no caso, as 2 fora da Amazônia. Uma na Bahia, a reserva de Caçurubá, junto com o governador Jacques Wagner, e a outra no Ceará, a reserva extrativista Prainha do Canto Verde, junto com o governador Cid Gomes do Ceará. Essas 2 envolvem pescadores, pesca artesanal, garantindo
que vai ter mais geração de emprego, com mais defesa do manguezal, do litoral, que é uma coisa importante também, você defender o nosso litoral e defender o pescador artesanal, garantindo mais peixe fresco, barato, despoluído na mesa das pessoas, com defesa do nosso litoral, que tem sido uma área muito agredida, muito afetada por óleo derramado, especulação imobiliária, esgoto sem tratamento e todas aquelas agressões que vocês sabem que acontecem na nossa costa brasileira. Então, temos os preços mínimos dos produtos extrativistas, temos os planos de manejo, e eu falava do Tecbor. Então, o que é Tecbor? O seringueiro, ele vendia aquela bola de borracha. O Tecbor é uma máquina muito barata, pode custar 16, 18 mil reais, e permite o seringueiro fazer uma lâmina fina, em vez daquela bola, uma lâmina fina, e vender diretamente para uma fábrica de calçado de Manaus ou de Belém, e dessa forma agregar mais valor à sua produção e poder alimentar melhor a sua família e proteger melhor a floresta da sua reserva extrativista. Então isso, por exemplo, essa tecnologia foi desenvolvida pela Universidade Federal de Brasília. Mostra mais uma vez, professor Ricardo Vieira Alves, a importância da universidade na luta contra a elevação da temperatura e pela mudança das práticas. Esse Tecbor, que a gente foi lá pegar e conseguimos financiamento e estamos botando na reserva, foi gerada numa universidade pública federal de qualidade, como a UERJ é uma universidade pública estadual de qualidade, e está ajudando a gente em N programas. Por exemplo, foi aqui na UERJ que nós encomendamos o Plano Diretor de Resíduos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Foram professores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que, junto com as nossas equipes, fizeram um plano para resolver a questão do lixo, do chorume, da coleta seletiva de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o exemplo positivo que a nossa universidade pública tem dado e pode dar mais ainda, contribuindo para que a gente entre na linha do desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que respeite realmente o país e o meio ambiente. Então, esse Tecbor é um exemplo concreto, né, com uma tecnologia fundamental. Por isso, nós temos feito uma grande aliança, Ricardo Vieira Alves, com a comunidade científica. Quando nós lançamos a primeira versão do Plano Clima, ela estava fraca. O Fórum de Mudanças Climáticas criticou. As ONGs da Rede Clima criticaram. Normalmente, um governante, ele tenta desqualificar as críticas que são feitas, mas nós pegamos essas críticas para melhorar o plano, mostrando para o governo que as críticas eram boas e que a gente deveria, depois dessa consulta pública, absorver as críticas para melhorar. E o que nós estamos fazendo agora com a comunidade científica? Nós, junto com o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, outro bom companheiro nosso, que apoia a nossa pesquisa, as nossas universidades, nós lançamos, há um mês atrás, junto com a Suzana Kahn, com o professor Pinguelli, nosso companheiro da COP, também coordena o Plano de Mudanças Climáticas, o Fórum de Mudanças Climáticas, lançamos o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, uma versão do IPCC. Todo mundo sabe, o IPCC são esses 3.000 cientistas mundiais que exatamente estão dizendo e demonstrando que a temperatura está elevando por causa das emissões de carbono. Graças a eles que todo mundo tem se mobilizado. Eles ganharam recentemente o Prêmio Nobel junto com o Al Gore. E, aliás, a Suzana Kahn, que é a nossa secretária de Clima e é do IPCC, foi uma das que ganhou também esse Prêmio Nobel. E o que muito nos honra tê-la conosco. Então, nós fizemos o seguinte, nós lançamos o IPCC Brasil. 300 cientistas nossos que vão trabalhar vendo toda a questão de vulnerabilidade, quais são as regiões mais vulneráveis, tecnologia, quais são as melhores tecnologias que reduzem as emissões. Por exemplo, nós não vamos financiar mais aterro sanitário que não capte o gás metano para a produção de energia. O gás metano é o gás do lixo. Ele é um gás do efeito estufa. Só que quando você acaba com o lixão, além de toda a questão social, né, você dá dignidade para os catadores e evitar que o lençol freático seja contaminado pelo chorume, o metano, quando ele é captado, ele pode virar gás natural ou
fazer girar uma turbina e jogar energia na rede, ou seja, energia renovável. Você transforma poluição em energia renovável. Nós já estamos fazendo isso no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu tem um aterro sanitário que recebeu créditos de carbono da Holanda, porque capta o gás metano e transforma ele em energia. E esse crédito de carbono da Holanda banca 40% do financiamento do aterro sanitário de Nova Iguaçu. Vejam como a questão ambiental pode não ser um problema, pode ser uma solução. Você, ao resolver o problema ambiental, você acaba financiando a atividade de tratamento do resíduo, evitando o lixão, o chorume, a contaminação e evitando as emissões, melhorando a oferta de energia e captando dinheiro lá de fora para isso. Então, a jogada é essa. Há muitos anos atrás, os ambientalistas, nós éramos aqueles bicho-grilo, que diziam, não, defenda as florestas, vamos ouvir o canto dos pássaros, né? E cá para nós, nada mal, né? Numa sociedade predatória, desumana, né? Que só pensa no lucro, né? Aliena as pessoas são valorizadas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm, pelo que elas ostentam, que é um individualismo, um egoísmo inaceitável, né? Aqueles ecologistas que há 20, 30 anos atrás falavam da preservação da natureza e eram desqualificados como ensandecidos, né? Lunáticos, né? Psicodélicos. E hoje caiu a ficha do mundo que a existência da humanidade, do planeta, está ameaçada exatamente por essas práticas predatórias que, em nome do lucro, destruíram as florestas, contaminaram o pulmão dos trabalhadores, contaminaram os mares, isolaram milhares de pessoas jogadas de um lado para o outro, como imigrantes crônicos, em busca do seu canto, em busca do seu país. A comunidade científica tem cada vez um papel maior, que é transformar essas utopias, esses desejos, em propostas concretas, fundamentadas, com base científica, com base tecnológica. É possível produzir de forma diferente, é possível produzir energia de forma diferente. Eu tive agora em Portugal com o ministro de Meio Ambiente, com os ministros de Meio Ambiente da África, de língua portuguesa, que são nossos irmãos, nossos parceiros, que têm problemas seríssimos de água, de saúde. A Fiocruz está montando uma base em Moçambique. Estamos levando a nossa solidariedade para a África, um continente que foi arrasado pelo colonialismo, pelo escravismo, e nós temos uma obrigação de solidariedade com o continente africano, e o Brasil não vai se furtar de ter essa solidariedade com esses países. A questão da saúde, da educação ambiental, da água, do combate à desertificação. Mas eu vi que em Portugal, Ricardo Vieira Alves, eles estão com 4.500 mega de energia eólica. Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro. O Brasil está com menos de 1.200. Quer dizer, eles estão com 4 vezes mais energia eólica do que nós que somos a terra do sol, do vento, da biomassa, estamos perdendo o vento da história. Estamos literalmente perdendo o vento da história. Por isso, com 18 municípios, com 18 estados, 18 secretários de energia dos estados, no Rio, o Júlio Bueno e 18 outros, nós vamos lançar a Carta dos Ventos, 10 medidas para incentivar a energia eólica no Brasil, que pode produzir muita energia sem poluir, sem emitir, sem contribuir para o derretimento das geleiras. Então, a nossa comunidade científica ela tem feito muita coisa. Nós estamos destruindo uma floresta sem saber o que ela pode trazer para a gente. Uma das metas do Brasil, a nível internacional, que eu fui defender na Itália, em Siracusa, é a biodiversidade. Nós defendemos a entrada em vigor, em outubro de 2010, de um sistema chamado ABS. ABS é uma sigla em inglês que significa acesso e repartição do recurso pelo uso da biodiversidade. O que acontece hoje? Um laboratório europeu chega aqui na Amazônia, na Mata Atlântica, pega uma folhinha, pega uma semente, pega uma formiga, leva para lá,
sintetiza o seu princípio ativo, depois vende um produto para a gente passa o resto da vida pagando direito, royalty, patente. E eles não pagam um centavo pelo uso da nossa biodiversidade, pelo nosso laboratório genético, que implica as comunidades tradicionais que armazenaram esse conhecimento, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras. Então, o Brasil hoje preside o bloco de países mega biodiversos. São os 18 países que têm a maior biodiversidade do planeta. Então, em nome disso, o Brasil defendeu e passou na COP, na 8ª e na 9ª COP de biodiversidade, que em 2010 entra em vigor a repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade, ou seja, que haja um sistema seguro, que eles paguem por isso. E com esse dinheirinho a gente possa proteger melhor nossas florestas e também remunerar aquelas comunidades tradicionais, graças às quais essas florestas foram mantidas e o conhecimento oral transmitido de gerações em gerações que aquela plantinha tinha que ver com alguma doença de pele ou com alguma doença intestinal, você podia ajudar a curar. E daí o laboratório vai lá, sintetiza, a gente fica o resto da vida pagando royalty, patente por isso. Então, os Estados Unidos, com toda essa mudança do Obama, saudada por todos nós, quer dizer, comparado ao Bush, que é um desastre ecológico de grandes dimensões, o Obama é um sopro de esperança. Só que esse sopro de esperança ainda não se traduziu. Eles ainda não puseram em cima da mesa qual é a sua meta de redução. Eles ainda não puseram em cima da mesa quantos recursos eles vão transferir para os países em desenvolvimento adotarem tecnologias de baixo carbono, tecnologias mais limpas e que emitam menos. E os Estados Unidos é um dos poucos países que ainda não entrou na Convenção da Biodiversidade, embora o Obama já tenha dito que quer entrar. Então, nesta reunião em Siracusa, do G8+5, há 3 semanas atrás, foi retirada o compromisso de entrada em vigor do ABS, né, pagamento pelo uso da biodiversidade, em outubro de 2010. E eu me insurgi contra isso, disse que o Brasil se retiraria da reunião, não assinaria a Carta de Siracusa. Isso gerou um pandemônio, a reunião foi suspensa, nós tivemos o apoio da Índia, nós tivemos o apoio da África do Sul, nós tivemos o apoio da Alemanha. Coloquei os Estados Unidos numa situação delicada, que eu falei que a esperança do Obama não podia frustrar a defesa da biodiversidade e o justo pagamento pelo uso dela, que ajuda a preservá-la, e os Estados Unidos teve que ceder, e a Carta de Siracusa foi reescrita e reintroduzido lá a garantia de que em outubro de 2010 vai entrar de forma vinculante e a nível internacional o sistema ABS, que é o pagamento pelo uso dos recursos da biodiversidade em todo o planeta. Ou seja, a gente não pode mendigar respeito. Os países, eles têm que se fazer respeitar. E eles se fazem respeitar quando eles mudam internamente o seu comportamento, a sua atitude, e externamente conseguem aliados para dobrar aquelas práticas predatórias de países, inclusive como os Estados Unidos, que está com uma nova administração, que nós todos esperamos muito dela. Eu fui um dos que torci, seguramente, com 99% dos que estão aqui, pela vitória do Obama, mas é claro que nós temos que apertar para que isso realmente se concretize em mudanças práticas, de compromissos, recursos, tecnologias e posturas. Bem, eu teria muito mais a falar para vocês, mas eu acho que eu dei já um panorama dos nossos desafios, que não são poucos, né? Para vocês terem uma ideia, é muito difícil. Por exemplo, hidroeletricidade é uma energia limpa. Grandes usinas desmatam a Amazônia. Então, em nome da proteção à mata, nós criamos uma série de mecanismos de licenciamento tão complicados que durante 4 anos não licenciamos hidrelétricas. O que aconteceu? Aumentou as térmicas a carvão e as térmicas a óleo. Como resolver isso? A gente quer a hidroeletricidade e não quer o desmatamento. Então, agora, nós
estamos exigindo umas novas tecnologias que chamam bulbo, que aproveitam fio d'água e não apenas a queda d'água. Então, você pode gerar energia inundando 80% a menos de área. A questão das hidrelétricas é uma questão simbólica. O governo quer licenciar todas elas. Os ambientalistas são contra todas elas. Cada hidrelétrica que a gente não licencia, a ministra Dilma ameaça se jogar pela janela. Cada uma que a gente licencia, o Ministério Público diz que vai prender o Roberto Messias, que é o presidente do IBAMA. Então, como conviver com esta pequena contradição? Como sair desta enrascada total que ou você faz a nossa ministra se suicidar ou você leva à prisão o nosso presidente do IBAMA? Bem, nós resolvemos tratar a questão pelas bacias hidrográficas e aprovar planos de gestão de bacias hidrográficas, consultando os estados, municípios, a comunidade científica, as universidades, os ambientalistas, as empresas. O primeiro plano de bacia hidrográfica que nós aprovamos foi o plano de bacia do Araguaia-Tocantins. Araguaia-Tocantins, 12% do território brasileiro. É a maior bacia hidrográfica 100% brasileira, porque a bacia amazônica inclui vários outros países, como onde nascem vários dos nossos rios, como Venezuela, Peru, Bolívia, etc., Colômbia. Então, pela primeira vez, nós levamos a voto no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que eu presido, o plano de bacia do Araguaia-Tocantins, que não era só sobre hidrelétrica, dizia questão de saneamento, Belém está com um problema de esgoto seríssimo, áreas que não estão irrigadas e que poderiam ser irrigadas, aumentando a produtividade naquelas áreas. Quando você aumenta a produtividade numa área e recupera a área degradada, é uma boa forma de defender o bioma e a floresta primária, porque você aumenta a produção na área já consolidada e na área já degradada. A irrigação é uma boa. Você aumenta aqui e defende a expansão horizontal em cima da floresta. E nós vimos no Araguaia várias hidrelétricas que não deveriam ser feitas, né? Praias de rio, pesca, lazer. Uma delas, a Santa Isabel, estão lá os corpos dos que resistiram na guerrilha do Araguaia. E a Secretaria Nacional de Direitos Humanos está tentando resgatar. Eles iam, além de enterrados, ser submersos, né? Com toda a memória do que foi a tortura e o extermínio no tempo da ditadura militar no Brasil. Então, esse plano de bacia, ele diz quais as que podem e devem ser feitas e quais as que não devem ser feitas, ou seja, da racionalidade e da legitimidade, porque nós precisamos da energia hidrelétrica, é uma energia limpa e renovável, né? A solar, a eólica e a biomassa são sensacionais, mas a soma delas três hoje, 6%. Então, nós precisamos da hidroeletricidade, mas da boa hidrelétrica, daquela hidrelétrica que gera muita energia, sem entrar em área indígena, sem alagar a área de floresta. Então, vocês percebem que cada um desses dilemas do dia a dia exige participação da comunidade científica, participação das nossas universidades, né? Não só a Tecbor foi desenvolvida pela Universidade de Brasília, como várias universidades, né, do Pará, do Amazonas, participaram dos planos de bacia e várias outras ajudaram a desenvolver essa tecnologia bulbo que permite aproveitar o fio d'água para gerar energia e, portanto, diminuir consideravelmente, 80%, a área alagada. Então, na verdade, eu encerro aqui essas minhas palavras fazendo, primeiro, um reconhecimento à nossa universidade pública e depois, mais uma vez, esse apelo, né? A universidade é um lado importante que o país investe, o Estado investe, quer dizer, nós somos 2, 3, 4% da população. Eu falo nós porque eu sou professor da UFRJ, sou pesquisador, orientei tese de mestrado e doutorado na área da geografia humana. Então, quando eu falo nós da universidade, é porque eu sou da universidade, me orgulho de ser da universidade, nunca me esqueço disso, acho muito importante. Eu acho que o país investe em nós somos uma pequena porção da população que tem acesso
a esse ensino, esse acesso deve ser mais amplo, mais democrático. Eu fiz questão, enquanto deputado estadual, e também com apoio de estudantes, do próprio Ricardo Vieira Alves e de outros companheiros, estender a bolsa para todo o período para os cotistas da UERJ. Eu acho isso fundamental. Se a gente quer democratizar o acesso à universidade, não era certo que essa bolsa durasse apenas um ano. E os outros anos? Eu vejo a garantia do acesso e do apoio por todo o período, algo que vai junto com a democratização do acesso. E por isso eu me orgulho muito de ter conseguido aprovar essa lei. Muitos dos que estão aqui presentes, com certeza, vão se beneficiar desse apoio. E o que a sociedade pede em troca? Exatamente que a universidade haja cada vez mais. Ela entre nos planos de defesa do litoral, das linhas de saneamento, das linhas tecnológicas, defesa, pesquisa e defesa da nossa biodiversidade, para que nós possamos juntos fazer desse país uma nação que respeite todas as formas de vida, todas as formas de cultura, todas as formas de liberdade. Saudações ecológicas e libertárias para todos vocês. Muito obrigada ao ministro por suas palavras. Temos um informe, foram distribuídos formulários no início da palestra pela organização. Solicitamos que eles sejam entregues, preenchidos na recepção da Capela Ecumênica. Muito obrigada. E, para encerrar, vamos agradecer a presença de algumas autoridades, da secretária de Meio Ambiente de Mesquita, a senhora Kátia Perobelli, que também é presidente da Associação de Secretários Municipais de Meio Ambiente, e o secretário de Meio Ambiente de Vassouras, o senhor Alexandre Lioi, e nossa vice-reitora da UERJ, professora Cristina Maioli. E passamos agora, para encerrar esta mesa, a palavra ao magnífico reitor da UERJ, professor Ricardo Vieira Alves. Eu conheci Carlos Mink na volta do exílio. Isso foi quando você voltou? 79? Creio eu. 30 anos. Carlos Mink tinha essa mesma paixão que tem hoje. Há 30 anos atrás, ou seja, quando volta do exílio, com a mesma paixão, introduzindo essa temática e outras temáticas, quando, junto com Herbert Daniel, começamos a introduzir no âmbito da esquerda a discussão sobre a liberdade de opção sexual, um direito dos homossexuais e contra a discriminação aos homossexuais, aliás, que a esquerda fazia de maneira machista, indecente e incorreta. É uma beleza, Mink, ver você com a mesma energia de 30 anos atrás, com o mesmo gás. Energia renovável. Mas ainda porque eu acho que a tendência contemporânea, e eu acho que a grande luta de comportamento é contra o cinismo. É contra a ideia de que nós não podemos mais resolver as coisas. Nós podemos, se atuarmos. Nós temos que ter obrigação política e consciência de ação nesse sentido e nessa questão ambiental. Helena, tem que introduzir isso nos currículos de graduação. Os estudantes têm que estudar essa história, não tem jeito. Tem que se preocupar cada vez mais com o planeta e não só com conteúdos de século XIX. Hoje, o planeta tem que ser preservado. A Mônica Mink nos intima que as nossas pesquisas na área de pós-graduação tenham consequência política. Tem que ir para a imprensa, tem que ir para a mídia, tem que começar a tensionar a sociedade com relação a isso. Regina, você vai tomar conta desse programa com os estudantes. Eu quero dar alguns anúncios. Primeiro, a segunda conferência comunitária do município do Rio de Janeiro, Ambiente, Saúde e Mudanças Climáticas, com 300 lideranças já inscritas, vai acontecer no dia 20, 21 e 22 de maio, em Acari, na SEASA. Você vai estar presente, Mink? Faz parte da Agenda 21. Faz parte da Agenda 21, com a presença do Mink. Os nossos pesquisadores do Departamento de Ecologia, da UERJ, em parceria com a Embrapa, CID, IBIO, Instituto Biomas, um instituto organizado pelo INEA, que nossa secretária, junto contigo, criaram uma bela ideia, que é
e forte, que foi o INEA, lançarão o livro Estratégias e Ações de Conservação da Biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, são a Helena Bergalo, o Fred, a Monique, a Maria Alice também estão lançando esse livro. E eu queria pedir a Mônica para entregar a você, Mink. Nós fizemos um livro sobre o ambiente da Ilha Grande, que é uma das áreas que atuamos, e outra parceria que atuamos. Então, está entregando para você. Israel vai te entregar um programa nosso de trabalho. Antonieta, vem cá, por favor, que é a diretora da Geologia. A revista do Rio de Janeiro, que a gente produziu sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, conflito e mediações, políticas e projetos. Tá bom? E eu vou pedir a Antonieta que te entregue. E dizer a vocês o seguinte, nós temos que começar uma nova era, ainda bem que o MINC é nosso parceiro. Acho que nós vamos fazer um projeto novo para nos transformarmos em curto prazo na primeira universidade ecológica do país. Obrigado, MINC. Seja sempre bem-vindo a casa. Agora, você encerra. Cheio de presentes, coisas boas, notícias boas, novas parcerias. Em suma, tudo de bom. Obrigado. Dois assuntos, ministro. O primeiro deles sobre o Rio Guandu. O senhor anunciou aqui que a partir de segunda-feira vai estar fazendo um replantio na área do Guandu e dos afluentes. A gente esteve lá essa semana e descobriu que a Citicol, que é uma das empresas ali do polo industrial de Queimados, continua jogando lixo na região. Como é que o senhor vê essa situação no século XXI e o que merecem esses representantes dessa fábrica? Bem, as empresas que poluem um rio como o Guandu, que abastece de água 9 milhões de pessoas, merece uma punição exemplar. O que nós fizemos junto com o governador Sérgio Cabral, a secretária Marilene e a Universidade Rural, foi um plano de recuperação do Guandu. Então nós já plantamos 1 milhão de árvores ao longo do Guandu, inclusive com apoio do Exército, das prefeituras, e o que segunda-feira eu e o governador Sérgio Cabral vamos fazer é pagar para 200 agricultores, pequenos agricultores, que reflorestaram as matas ciliares. Isso se chama pagamento por serviço ambiental. Eles foram cadastrados, reflorestaram, isso vai melhorar a quantidade e a qualidade de água. Isso é uma nova prática. Atualmente se dava crédito para desmatar, agora a gente está pagando para recompor a mata ciliar que protege o nosso rio. E quem polui ele, quem descumpre a lei ambiental, deve ser punido com todo o rigor da lei, ainda mais um rio que leva água e vida para milhões de pessoas. O segundo assunto, ministro, é sobre Arraial do Cabo. Finalmente agora estão sendo demolidas, a gente sabe que o senhor que startou o projeto lá na região dos lagos. Como é que o senhor vê agora saindo do papel o que o senhor luta há tanto tempo? Eu acho que é uma prática importante. Você cria uma reserva, mas ela está no papel e vai sendo invadida. Então você fazer com que essa reserva seja uma reserva extrativista, uma reserva biológica, um parque, ele ser recuperado, né, como nós fizemos agora com a Floresta da Tijuca e com vários outros. Na Amazônia nós fazemos isso, tiramos o boi pirata de dentro das unidades de conservação. Eu há muito tempo condenei e combati a invasão da reserva de Arraial do Cabo. Por quê? Porque lá estão as dunas, né? Lá tem plantas e animais que só existem lá, são endêmicos da região. E quando você fecha os olhos, e alguns até estimulavam essa ocupação ilegal, distribuindo kit invasão. Então, eu acho que dá um basta à destruição da nossa reserva, da nossa duna, da Restinga. É um exemplo que a impunidade não será tolerada e o meio ambiente será defendido. O que é o Plano Nacional, então, da Qualidade do Ar? Vocês vão apresentar já esse plano na reunião do clima na Dinamarca no final do ano? Quando que ele vai ser lançado? Não. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde estão trabalhando para fazer a Conferência Nacional de Saúde e Ambiente em dezembro. Uma das atividades, um dos produtos que será apresentado nessa Conferência Nacional será o primeiro Plano Nacional de Qualidade do Ar. O que é isso?
Então isso tem que ver com qualidade dos combustíveis, isso tem que ver com queimada de lixo, isso tem que ver com produtos usados que afetam a saúde, por exemplo, o amianto e vários outros. Isso tem que ver com padrões de emissão atmosférica, tanto das indústrias quanto dos veículos, campanhas para que as pessoas regulem seus motores. Um motor desregulado faz 3 buracos, um no clima, o outro no pulmão e o outro no bolso da pessoa, que vai gastar muito mais dinheiro em combustível. Então, eu e o ministro Temporão estamos empenhados, e aqui no Rio de Janeiro, a conferência estadual terá à frente 2 pessoas que estavam hoje aqui conosco, que é a Lúcia Soto e o Luiz Tenório, que são batalhadores na saúde pública, na saúde sanitária e também na saúde do trabalhador. O que o Plano Nacional vai prever? Vocês pretendem levar essa iniciativa para a reunião da Dinamarca no final desse ano? Vocês pretendem levar? Veja, o que o Brasil ele vai levar para Copenhague são propostas a nível mundial de redução das emissões, né? O Brasil acha que até 2020, no mínimo, deve-se reduzir em 45% a emissão dos países ricos, né? Sendo que 20% até 2017, mais 25% até 2022. Nós também vamos lutar para não aumentar mais do que 2 graus a temperatura do planeta até o fim do século. E a proposta inovadora brasileira é que a cada 10 anos se monitore a temperatura para que ela não aumente mais do que 0,2 graus centígrados. Também estamos propondo que o fundo para incentivar os países em desenvolvimento para mudar suas tecnologias para tecnologias de baixo carbono, que emitam menos carbono, tenha no mínimo 200 bilhões de dólares ano, né? Os países ricos falam em 80 bilhões, isso é insuficiente, porque a gente tem que fazer a mitigação, a redução das emissões e também a adaptação de países da África, do Nordeste brasileiro, que vão ser os que mais vão sofrer com as mudanças climáticas. Nós achamos que o clima do planeta não pode ter menos recursos do que o que foi dado agora para salvar os bancos e as companhias de seguros no bojo dessa crise financeira que foi criada pela usura, pela voracidade, pela irresponsabilidade dos países ricos. Ou seja, a saúde do planeta não pode ser menos importante do que a saúde dos bancos. Voltando à questão do Gandu, qual é o valor desses cheques que vocês vão entregar e quantos agricultores estão reflorestando as margens do Gandu? Os cheques eles têm valor diferente porque depende de quantas árvores e quantos hectares cada agricultor plantou. O critério foi o seguinte, foi feito um levantamento na região de quem tinha terras ao longo do Gandu e dos seus afluentes, Rio Claro e outras áreas. Depois desse primeiro levantamento, houve entrevistas com os pequenos agricultores e produtores para ver quais estavam interessados em aderir ao programa. E depois foi dada uma qualificação para eles e também fornecido mudas, porque a ideia é reflorestar mais de 100 mudas nativas da Mata Atlântica e não um reflorestamento homogêneo, né? De tal forma você ganha com a questão da água do rio e ganha com a questão da biodiversidade também. E depois, então esse foi o critério. Aqueles que estavam na margem do rio, que tinham terra para reflorestar e que na entrevista não só manifestaram o desejo, como manifestaram que tinham condições, por exemplo, familiares, pessoas que iam trabalhar nesse tipo de reflorestamento. E depois foi feita uma verificação para confirmar se realmente esse trabalho de reflorestamento foi executado. Mas o valor total que vai ser entregue segunda-feira é de quanto? Para os agricultores? Eu não tenho o valor total. Não são valores muito elevados, mas são valores que mostram para esse agricultor que a sociedade reconhece e remunera o esforço de reflorestar as matas ciliares. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse sistema ABS. Quer dizer, a partir de outubro do ano que vem, o Brasil vai começar a...
Tá bom, parabéns. Parabéns. Se você puder. Tá bom. Estamos esperando você no lançamento das estratégias e ações de conservação da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro. Vai ser junto com a Alba Simão. A Alba está Mas achando eu já fui 7 convidado. de maio. Vai ser no Jardim Botânico. Eu sei que sua agenda já está cheia. Tá bom, mas eu não tenho quarta-feira, eu tive uma intervenção um pouco popular aqui, né? Mas como é que vai funcionar? Como é que vai Ah, o funcionar o ABS. pagamento O ABS. para o Brasil? Então, o Brasil atualmente preside o grupo de países mega biodiversos. São 18 países que têm mais de 70% da biodiversidade de todo mundo. Uma das nossas bandeiras, e que já foi aprovada na COP8 e na COP9 de biodiversidade, é que a partir de outubro de 2010 entre em vigor no mundo inteiro e de forma vinculante o sistema ABS. ABS significa acesso e repartição de benefícios pelo uso da biodiversidade. Hoje, os laboratórios dos países ricos chegam aqui, pegam a sementinha, pegam a raiz, pegam a folha, levam para os seus laboratórios na Europa e nos Estados Unidos, sintetizam o princípio ativo, depois vendem os produtos. Nós passamos o resto da vida pagando direito, royalties e patentes e não ganhamos um centavo para proteger os nossos laboratórios genéticos, que são nossas florestas, e também para remunerar as populações tradicionais, como seringueiros, índios, caiçaras, quilombolas, que são aqueles detentores desse conhecimento e protetores dessas matas. Então, a posição brasileira é essa. Na reunião... Mas como é que vai ser feito o cálculo em relação a isso? Isso é em relação às novas descobertas ou vai ter aí um passivo que o Brasil receberá? Bom, exatamente esses são os temas que estão sendo arredondados de agora até outubro de 2010, que vai ter a COP10 no Japão, em Nagoya, aonde vai ser decretada a forma de cálculo e vai ser decretada a entrada em vigor de forma vinculante para todos os países do sistema de pagamento pelo uso da biodiversidade. Qual é o cálculo que o Brasil reivindica? O que Cálculo, seria o ideal para a gente? Cálculos que vão entre 0,5% e 2% do valor das patentes e do lucro obtido com a venda desses produtos. Mas isso daí essa parte está sendo discutida. O que é certo é que vai entrar em vigor, ou seja, nós vamos ter um recurso para proteger melhor nossos biomas, nossas florestas e pagar para aquelas populações tradicionais que ajudaram a cuidá-las e ajudaram a preservar essa memória oral de que tipo de planta, que tipo de semente ajuda a cuidar de que tipo de doença. Agora, é importante dizer que nessa reunião de Siracusa, que eu tive há semanas atrás, do G8 mais 5, dos 8 países mais ricos e dos 5 países em desenvolvimento mais fortes, como Brasil, China, Índia e África do Sul, houve uma tentativa dos americanos de suprimir isso, que embora a administração Obama seja bem mais avançada que a administração Bush, o certo é que os Estados Unidos ainda não faz parte da Convenção da Biodiversidade e é do G8. Então foi tirado isso. Então o Brasil teve que virar a mesa, interromper a reunião, né? Houve um apoio da África do Sul, da Índia, da Alemanha à tese brasileira e foi então introduzida na Carta de Siracusa do G8 mais 5 o compromisso da entrada em vigor do sistema ABS de forma vinculante em outubro de 2010. O sistema ABS funciona a partir do que vai ser descoberto ou do que já foi e já virou produto, digamos assim? Então, esse é um dos pontos também que deve ser discutido, né? Para os novos, com certeza. Para os já patenteados, a posição nossa é que também uma fração menor seja para os antigos. Digamos que seja 1 ou 2% para os produtos novos, podia ser 0,5% para aqueles que já foram patenteados, mas que comprovadamente o seu princípio ativo vem das nossas florestas, dos nossos laboratórios genéticos de biodiversidade que a gente tenta preservar combatendo o desmatamento, as queimadas, né, e a derrubada indiscriminada
dessas florestas nativas. E a Carta Bom, dos Ventos, que você mencionou? já está de montão, senão não sai daqui. Professora Regina. Professora, como é que vai funcionar esse projeto de conscientização ambiental? Bom, esse é um projeto que o reitor lança hoje, é mais um movimento da universidade no sentido de torná-la cada vez mais comprometida com a questão ambiental e com a proteção do nosso planeta, que deve ser uma responsabilidade de todos nós, e a universidade tem um papel importante a cumprir nisso. Esse projeto ele tem por objetivo maior fazer com que os nossos estudantes também se comprometam com essa questão, fazendo um trabalho a partir da universidade para a região no nosso entorno e também atingindo as outras regiões por onde esse estudante circula. Então é um trabalho que ele tem por objetivo trazer uma conscientização ambiental, mas a partir da ação concreta do estudante nesse mundo que nós habitamos, principalmente no nosso micromundo, que é a universidade, e que ela, por si só, é também produtora de resíduos, é produtora também de danos ambientais. Então, nós queremos fazer com que o estudante se envolva mais com estas questões e ele possa refletir sobre elas no momento em que ele tem que propor um projeto, ele necessariamente vai se debruçar sobre essa questão e vai ter que fazer uma reflexão sobre isso, para que ele possa propor alguma ação. Então, esse projeto ele vai ficar no âmbito da SR3. Nós vamos agora criar a regulamentação para o funcionamento desse programa. Essa regulamentação ela vai definir quem poderá apresentar projetos, qual será a comissão que irá julgar os projetos para poder definir a distribuição dessas bolsas e depois de definida essa regulamentação, então nós lançaremos o edital e eu espero que já para o segundo semestre de 2009 nós já estejamos com o edital de seleção para essas bolsas lançado para que os estudantes possam apresentar os seus projetos, se candidatando e fazendo com que a nossa universidade cada vez mais se torne uma universidade ecológica, como foi anunciado pelo nosso magnífico reitor aqui hoje. Eu estou bastante feliz com essa iniciativa que ele tomou, porque isso tem um efeito também de ampliar o número de bolsas oferecidas aos nossos estudantes, aumentar o número de bolsas na área da extensão que precisa ser mais valorizada e, de alguma forma, nós demonstrarmos para a universidade e para o exterior da universidade a importância que a extensão tem no desenvolvimento de ações comprometidas socialmente e politicamente. Vai ser delimitado alguns cursos ou não? Qualquer curso, alunos, qualquer curso que apresentar determinado projeto? Esse é um projeto para toda a universidade, para todos os campi da universidade, inclusive aqueles que funcionam fora do município do Rio de Janeiro, e qualquer estudante de qualquer curso poderá se candidatar. A importância da vinda do ministro aqui hoje, a gente viu que a capela ficou bem cheia, atraiu a atenção dos alunos. Qual a importância para eles ouvirem uma palestra como essa e também dele ter dado a chancela dele nesse projeto de conscientização ecológica? Essa questão ambiental, ela é uma questão que importa a todos nós, independente da nossa área de formação ou de atuação, ela nos diz respeito diretamente. Então, a nossa intenção ao trazer o próprio ministro aqui é mostrar para a universidade que nós estamos também comprometidos com essa questão e esperamos que toda a universidade, o seu corpo social, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, também se mostrem dessa maneira, também parem para refletir e trazer o ministro. É uma maneira e uma oportunidade ímpar, aliás, de nós ouvirmos do próprio ministro quais são as suas reflexões e as suas contribuições em relação a essas questões ambientais, que são questões fundamentais para que a gente possa garantir a saúde do nosso planeta e, por consequência, a nossa própria saúde. Então, nós humanos, que somos os próprios produtores de danos a esse ambiente, também temos agora que nos comprometer com soluções possíveis, para que a gente possa reverter esse processo de destruição do planeta em que nós entramos. Inclusive, nas questões da saúde das pessoas, cada vez mais também os profissionais dessa área têm se dedicado a discutir a saúde não na perspectiva individual ou na produção da saúde de um grupo populacional, mas pensando que a gente precisa produzir primeiro a saúde do próprio planeta para que a gente possa garantir a saúde da humanidade.